Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir a nossa lista 8 de atividades, certo? Vou compartilhar aqui com vocês e vamos corrigir as nossas quinzena, não é mesmo? Vamos lá. Olha só, vamos à nossa expectativa de aprendizagem. Identificar os sentidos e motivações dos fluxos migratórios no espaço brasileiro e as transformações ocorridas no espaço geográfico decorrente desse processo. Já tem algum tempo que nós estamos trabalhando sobre a temática das migrações, dos fluxos migratórios, a importância que esses fluxos migratórios têm na constituição, na construção do nosso espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É todo o espaço construído pelo homem, transformado pelo homem. Então, as migrações, as mudanças das pessoas de uma região para outra ao longo dos anos foram, então, povoando, né, e constituindo o nosso espaço geográfico brasileiro. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir as nossas atividades. Unesp, leia o texto 1 e 2 e responda às atividades. Nós temos um texto aqui bem interessante. Vamos ler. O biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pode ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. Para o biopoder, que tem a tarefa de se encarregar da vida, sua necessidade e mecanismos contínuos, reguladores e corretivos exige distribuir os vivos em um domínio de valor. Os vivos em um domínio de valor e utilidade. Um poder dessa natureza tem de qualificar, medir, avaliar, hierarquizar uma sociedade normalizadora e é efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida. Aí vem a questão que a gente pode se perguntar, né? O que é biopoder? Que negócio é esse, né? Bio é vida, não é? Então, o que nós percebemos é um poder sobre a vida. Então, é algo bem polêmico que vai ser colocado em questão aqui, as questões da medicina, as questões até onde a vida, né, ela pode ser colocada dentro desse sistema capitalista, até onde que as questões da vida, elas podem ser associadas, né, ao sistema capitalista, ao ganho de lucro. Então, são questões muito polêmicas que podem vir a ser trabalhadas nessa questão do biopoder, ou seja, o poder sobre a vida. Então, aqui fala, ó, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento capitalista, certo? O poder sobre a vida, que só pode ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção por meio de um ajustamento dos fenômenos da população aos processos econômicos. Então, parece-nos aqui, né, que a inserção pode ser que controlada, a inserção dos corpos, a inserção da vida, para o biopoder, que tem a tarefa de se encarregar da vida, sua necessidade de mecanismos contínuos e reguladores. Quando a gente vai falar, pesquisar sobre o biopoder, tem muitas questões polêmicas relacionadas à medicina, a testes de medicamentos, a questão do fim da vida, não é? De você, da manutenção de uma vida através dos aparelhos, da eutanásia, a questão do aborto, questões muito polêmicas que a gente vai trabalhar também, que as questões, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, quando ela revelou o tema da eugenia, né, em que Hitler queria o quê? Purificar aquela raça. Então, até onde, né, nós temos o poder sobre a vida? Até onde essa vida pode ser relacionada com a questão da economia, podemos assim dizer. Então, são questões bem polêmicas. Texto 2. Uma pesquisa anunciada recentemente na Suíça revelou que, com um simples exame de sangue, será possível detectar a síndrome de Down, ou trissonomia do 21, que é uma falha desse cromossomo. O aval ao novo teste pré-natal foi dado recentemente pela Agência Nacional de Produtos Terapêuticos da Suíça,
em meio a controvérsias de que o exame poderia levar ao aumento do número de abortos. Então, vem a questão. A mulher ela vai ter noção de que essa criança vai nascer com síndrome de Down. Então, eu posso, legalmente, né, em alguns países, fazer o aborto, porque é um feto com deficiência, né? Então, até onde vem esse controle que nós podemos ter da vida? E a gente sabe que quem vai ter acesso a esse exame é quem tem condições financeiras, porque ele não vai chegar à população no geral. Então, aí você vê a relação desse biopoder com a medicina e com relação à vida, certo? Nessa reportagem ao lado, a gente consegue inserir, né, essa questão do biopoder. Então, vamos lá. Os testes estarão disponíveis no mercado ainda neste mês, apesar da legislação de países europeus, como Espanha, Itália e Alemanha, garantir a autonomia à mulher na escolha sobre o aborto. O tema não passou isento de discussão. A Federação Internacional das Organizações da Síndrome de Down, que reúne 30 associações de 16 países, entrou com a representação na Corte Europeia de Direitos Humanos pedindo a proibição desse teste. Então, até onde vai a capacidade humana de decidir pela vida? Aí vem na minha cabeça a questão dos índios, né? Não sei como que é hoje, nos dias de hoje, mas algumas pesquisas que já chegou à minha mão fala assim que os índios, quando nasce uma criança defeituosa com algum problema, eles tiram a vida dessa criança, né? Então, você percebe que não tem índios com deficiência, a gente não vê, né? Ou nos dias de hoje, com certeza, é diferente essa questão pela questão dos direitos humanos. Mas o que eu quero colocar em questão, em xeque, o que está sendo colocado, é até onde vai o poder do ser humano sobre a decisão da vida, na decisão dessa criança nascer e na decisão até mesmo do leito de morte, né? Até onde vai essa manutenção da vida, por exemplo, nos leitos de morte, que hoje em dia nós estamos vendo muito nessa questão da Covid, né? Onde vai os testes do homem para tentar driblar a morte? Então, esse é o tema do biopoder. Vamos embora, senão a gente vai ficar aqui um tempão falando sobre isso, que é bem polêmico. Vamos lá. Com base no texto de Foucault, comente o papel da ciência como possível instrumento de eugenia. Então, a eugenia é essa purificação, podemos assim dizer, tá? É um processo de purificação, e isso foi foi uma teoria, vamos dizer assim, muito propagada por Hitler, por exemplo, né, que a gente falou, sobre a questão da Segunda Guerra, quando ficou escancarado para o mundo todo aquele holocausto feito aos judeus e aos ciganos e todos os povos, vamos dizer assim, que não se enquadravam na raça ariana. Então, o que ele queria? Ele queria uma purificação das raças. Isso aconteceu só lá na Alemanha? Não, tá? Essa teoria da eugenia, ela chegou até o nosso país, né? Até o Brasil, que pregou por algum tempo essa questão da purificação do povo brasileiro, da raça brasileira. Graças a Deus isso não pegou, né? Senão estava enrolado, porque não ia sobrar ninguém naquele período. Então, essa questão da ciência como instrumento de eugenia, de purificação, né? Dessa raça, vamos assim dizer. A normalização relacionando com as implicações biopolíticas do lançamento desse teste pré-natal. Então, esse teste pré-natal, o que ele está falando sobre essa questão de eugenia, de uma purificação, um indivíduo com uma falha genética, ele vai nascer com uma deficiência, então eu posso abortar. Eu vou descobrir lá no princípio da gestação, ainda vai ser um feto muito pequenininho, então eu posso abortar essa criança. Então, é como se fosse uma eugenia, tá? É uma pregação dessa eugenia sobre esse teste. Então, existe muita coisa por trás, né, das coisas, até elas chegarem a nós. Né? Teste pré-natal aqui. Vamos lá. A bioética, né, hoje questiona as experiências e as questões biomédicas relacionadas à questão do aborto. Galerinha, bioética. Bio, vida, que a gente já trabalhou, não é? E a ética é a ética sobre as questões relacionadas à vida. Beleza? Então, hoje questiona as experiências e as questões biomédicas relacionadas às questões do aborto, da clonagem, né, dos transgênicos, da eutanásia. As ações humanas trazem consequências sobre as pessoas e o ambiente, o que implica reconhecer valores
e uma avaliação de como estes poderão ser afetados. A criação e aplicação de tecnologia e qualquer atividade no campo da ciência, certo? Deve prever e avaliar consequências éticas, sociais e morais. Então, toda a experiência médica, né, todo medicamento, toda a vacina, tudo isso, né, precisa passar por uma experiência. Então, tem que ser avaliadas as questões éticas dessas experiências, certo? E a aplicação, no caso aqui, desse teste, né? Até onde vai ser bom esse teste? É porque não é fácil lidar com a situação, muito fácil a gente falar, mas fácil lidar com a situação de você encarar, poxa, eu estou grávida de uma criança que vai nascer com problema, não vai ter uma vida normal, o que eu faço? O que eu posso fazer? A ciência me dá essa válvula de escape de tirar essa criança, mas vem as questões éticas que essa pessoa tem, né, dentro da sua vida ali, toda a sua carga. Então, olha só, Foucault usou o termo biopoder para designar a prática dos estados modernos e a regulação sobre o que lhe estão sujeitos por meio de uma explosão de técnicas numerosas e diversas para obter a subjugação dos corpos e o controle das populações. É quase que se você tem um controle, uma dominação, que ela começa muito sutilmente e acaba sendo algo muito normal para as nossas vidas, mas na verdade é uma manipulação que está acontecendo por trás de tudo isso. Justamente o termo criado por Foucault tem sido usado em pesquisas acerca do desenvolvimento da biomedicina e da saúde pública, certo? Então, é muito interessante essa questão da leitura, de conhecer, de saber, de ter informações, para a gente poder entender o que se passa, né? O que acontece com a gente no pano de fundo de todas as coisas. Então, tá aqui a nossa resposta. Já demoramos muito nessa, né? Vamos embora. O teste pré-natal. Olha só, sobre a questão do teste pré-natal lá, né? O teste pré-natal em questão anuncia um avanço que parece inevitável, pois a ciência se desenvolveu sem preocupação prévia acerca das consequências políticas do controle tecnológico sobre o corpo e sobre a condição humana, tá? Que é um pouquinho falando sobre a questão do teste. Sobre a questão da eugenia, eu gostaria muito que vocês soubessem, né? O maior questionamento em torno da clonagem humana passa pela ideia da eugenia, tá? Foi essa ideia que moveu Adolf Hitler a levar a nação inteira a odiar os judeus, tá? Pregando o quê? A purificação da raça humana. As motivações utilitárias e econômicas de cientistas e grupos geneticistas passam pela ideia de criar uma raça humana futura de seres superdotados. Olha só. Isentos de qualquer imperfeição de seu genoma. As pessoas portadoras dessas imperfeições serão preteridas em relação às clonadas. Quem já viu algum filme, né? Eu vi um filme há um tempo atrás sobre os clones, né? O pessoal fez os clones a partir daquelas pessoas e fez como se fosse uma prisão e mantinha esses clones ali, mas eles viviam uma vida como se aquilo ali fosse a vida deles, eles não sabiam que eles estavam numa prisão. Até que eles se libertam daquilo ali e vão procurar os seus seres originais. É uma polêmica muito grande em torno dessas questões. O acesso a esses recursos poderá ser reservado a uma minoria que dispõe de condições financeiras para tal, sobretudo na sociedade de mercado, né? Então, não é todo mundo que vai ter condições financeiras. A exclusão social aqui também, né? Uma porcentagem muito pequena de superdotados será o controle sobre a totalidade dos seres, visto que é portadora de caracteres considerados superiores. Olha o tanto que é polêmica essa questão da eugenia, tá? A nossa resposta, galerinha, é aqui, tá? Vocês podem fazer um resumo de tudo isso aqui que eu passei para vocês, mas eu achei muito importante passar todo esse conteúdo para vocês compreenderem esse tema tão polêmico e atual. Beleza? Bora lá. Questão 2. No início dos anos de 1980, os capixabas, em sua maioria do norte,
se concentraram no centro rondoniense entre Ji-Paraná e Cacoal, uma região desconhecida para a maioria. Muitos desistiram e foram engrossar o centurião de pobreza ao redor das cidades ao retornarem aos seus locais de origem. Os que ficaram construíram uma vida nova. Hoje, é comum, por exemplo, ao longo das cidades nascidas no eixo da BR-364, Cuiabá-Porto Velho, ver placas indicando máquina de café colatinense, borracharia capixaba, Hotel Linhares e outros mais. E a gente está vendo um processo de povoamento das regiões periféricas, né, da região norte do nosso país, e que muitas pessoas não encararam esse povoamento ali devido às dificuldades, né? Chegar numa área totalmente desértica, vamos dizer assim, e começar a vida ali construindo uma sociedade não é coisa fácil. Vamos lá. Analisa a conjuntura social, econômica e fundiária, que é a ocupação do terreno, tá? Que motivou a ocorrência do fluxo migratório apontado no texto. Então, analise a conjuntura social, econômica e fundiária que motivou essas pessoas a migrarem para essa região. O fluxo migratório apontado no texto é dos capixabas para a Amazônia, tá? Mais especificamente no estado de Rondônia. Isso ocorreu devido a quê? A precárias condições das terras, tanto física como econômica, especialmente no norte, decorrente da erradicação dos cafezais, ocorrida cerca de uma década antes. Este fato desdobrou um grande êxodo rural, tá? Mas também uma inserção de capixabas em planos federais e ocupação da Amazônia. Eles perderam muito da questão do café, né? Do plantio do café. E então eles começaram essa migração para a região da Amazônia, tá? A região norte, nesse período aqui da expansão para o oeste, né? E essa expansão das fronteiras agrícolas aqui nessa região. Atividade 3. A Amazônia, deixa eu voltar aqui. A Amazônia é uma das mais antigas periferias do sistema mundial capitalista. Olha só que interessante o tema, né? Seu povoamento e desenvolvimento se deram de acordo com o paradigma da economia de fronteira, significando com isso que o crescimento econômico é visto como linear e infinito, sendo imperativo sustar esse padrão baseado no uso predatório das suas riquezas naturais e do saber de suas populações tradicionais. Olha que interessante. Então, vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo aqui. O que se pode entender por economia de fronteira? O que é economia de fronteira? O que é fronteira? É algo que faz um limite, não é? É algo que faz um limite. Então, vamos lá. O termo economia de fronteira, segundo o texto, representa o paradigma de crescimento econômico que historicamente marcou o povoamento e desenvolvimento da Amazônia. Linear e infinito, baseado na exploração predatória dos seus recursos naturais e do saber de suas populações tradicionais. Então, há uma exploração, vamos dizer assim, dos saberes das suas populações tradicionais ali, para ocorrer esse processo de exploração dessas terras. Então, economia de fronteira é como se você estivesse rompendo essa fronteira para poder explorar essa região. É um rompimento ali. Eu chego a essa fronteira que antes era fechada para isso e agora eu consigo adentrar, né, nessa terra, nesse território, para poder o quê? Explorar economicamente. Então, a economia de fronteira é como se eu estivesse rompendo essa fronteira, né? Eu estivesse adentrando essa região que antes não era explorada economicamente, que agora começa a ser explorada economicamente. Certinho? B. Aponte 2 exemplos de populações tradicionais na Amazônia. 2 exemplos de populações que residem ali na Amazônia. Ó, nós temos as comunidades indígenas, tá? Os quilombolas também, os ribeirinhos, extrativistas, que são exemplos destacáveis da população tradicional da Amazônia, também conhecido como povos da floresta, tá? A gente tem os indígenas, muitos indígenas, né, que a gente vê sempre tá noticiando aí nos jornais, infelizmente, essa ocupação desordenada da nossa região na Amazônia, da nossa grande floresta, né? Infelizmente, essas queimadas, esse avanço dessas fronteiras está acontecendo,
que deveria ser controlado, mas infelizmente não está sendo. Então, nós temos os indígenas, tem também os quilombolas, os ribeirinhos, que são a população que vive às margens dos rios, os extrativistas, que são populações que vivem de extrair algo dessa floresta, de uma forma muito sustentável, tá? Extrair, por exemplo, açaí, né? E várias plantas medicinais que eles extraem dali dessa floresta, mas sem destruir, tá? De uma forma muito tranquila. Atividade 4, analise o gráfico apresentado a seguir. Então, vamos lá. Estado de Goiás, distribuição da população por grupos de idade. Então, nós temos aqui a distribuição da população de 1970 a 2010, a distribuição por idade dessa população. Na primeira coluna, até 14 anos. Na segunda coluna, nós temos a população de 15 a 64 anos. E nessa última coluninha aqui, de 65 anos a mais. Então, o que a gente percebe? Uma mudança nessa constituição dessa sociedade. Nos anos 70, a gente tem uma população jovem bem grande, né? 45, vamos dizer assim, por cento. 52% da população entre 15 e 64 e idosos, uma porcentagem de 2%. Nos anos de 1991, a gente percebe que essa população jovem diminuiu, né? Diminuiu uns 11% aqui. E a população, vamos dizer assim, adulta, né, em idade ativa, ela subiu. E a população idosa deu também um pequeno salto. Em 2010, nós já temos uma diminuição muito drástica da população jovem, né, de 0 a 14 anos. E a população em idade ativa cresceu, deu um salto, né? E a população idosa também teve um crescimento significativo. Então, o gráfico representa a distribuição da população nos anos de 1970, 91 e 2010 por grandes grupos etários, indicando mudanças em seu perfil, o perfil de crescimento dessa população. Essas informações possibilitam o cálculo da taxa de dependência da população. Essa taxa é a razão entre, olha só, então, essa taxa de dependência é a razão entre a soma da população compreendida nos grupos etários entre de até 14 anos acima e a população compreendida entre os grupos de 15 a 64 anos. Então, a gente vai fazer um cálculo aqui. Com base nos dados representados no gráfico e no enunciado, responda. Eita, peraí, ó. Qual o valor aproximado em até 3 casas decimais da taxa de dependência da população de Goiás em 2010? Vai fazer aquela continha aqui, né? Vamos fazer essa porcentagem, a taxa da razão. Então, uma porcentagem aqui entre a população de 14 a 64, né? E de 15 a 64. Então, você vai fazer essa continha aí, essa matemática. Trouxe pronto para nós, sem problema. 0,428%, tá? Essa taxa de dependência, tá? Da população do estado de Goiás em 2010. Interessante esse cálculo, né? Nunca vi também. Vamos lá. Sempre a gente vai descobrindo coisas novas. Indique uma razão que explique a redução da participação relativa dos jovens. Indique uma razão que explique a redução da participação relativa dos jovens no total da população do estado de Goiás nos anos considerados no gráfico. Por que teve essa diminuição da população? Queda na taxa de fecundidade, tá? Redução da taxa de natalidade de nascidos, é a queda da porcentagem das mulheres que estão, né, em idade ativa e a queda do número de nascidos, né? Isso aqui é mulheres que podem ter filhos. E aqui nós temos as mulheres que estão tendo filhos. Por que podem ter filhos? Porque nós temos uma diminuição dessa população na idade fértil, tá? Então, a população mais velha está crescendo mais. Então, as mulheres estão perdendo o seu período fértil. Por isso que há uma queda na taxa de fecundidade. E a natalidade é porque essas mulheres não estão tendo filho mesmo. Entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Ela tem muita coisa para fazer, muitas tarefas para fazer e vai protelando a questão dos filhos.